cidade querida, a gente já está ao vivo com o Alô Cidade, 10 horas e 29 minutos, direto da Orla do Rio Negro, Manaus Moderna, para dar seguimento à nossa série de entrevistas especiais. Convidado de hoje é o prefeito de Manaus, Davi Almeida, candidato à reeleição, que vai já embarcar com a gente na Kombi para 1h30 de entrevista. Tudo bem? Prefeito, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, vamos lá. Bora? Agora. Bora seguir. Kombi está pronta, pessoal. Venha. Ó, Vamos de dar de carona Kombi. com o Alôzão, vou abrir a porta aqui, como de praxe, prefeito. Bora. Só colocar o cinto, sentar e ficar à vontade para o nosso bate-papo. Equipe, pode embarcar, porque a partir de agora o Alôzão segue, meus amigos, abraço, pelas amigão. ruas de Manaus para mais uma entrevista especial sobre os programas de governo e aquilo que precisa ser feito para melhorar ainda mais a qualidade de vida da população de Manaus. E você que está aí com a gente, participa. Nas redes sociais de A Crítica é só chegar junto com a gente. Vou pedir cronômetro. Temos essa câmera aqui. Prefeito, ok. Temos a câmera do América que vai ficar aqui fora, não vai faltar câmera. Tudo bem, vamos lá. E tempo também é suficiente, 1h30, cronômetro na tela. Eu já vou iniciar com uma pergunta para o senhor. Vou dar uma volta aqui com o Amaral, meu irmão. Um Sério? abraço, Deus te Tudo abençoe. bem? Amaral? Como é que tá, meu irmão, amigo? é? Tá ao vivo. Ei, deixa tá ao eu vivo, falar tá ao assim. vivo aqui. Tá? Sério, desculpa então. A gente se falou outra hora, Fala irmão. assim, Deus te abençoe, um abraço. Prefeito, aquela pergunta que eu sempre faço, que é a base para as próximas perguntas que a gente vai trabalhar aqui dentro dessa Kombi hoje, dando uma volta pela cidade de Manaus. Por que hoje o senhor é candidato à reeleição para seguir na gestão da cidade de Manaus mais uma vez? Vamos lá, eu falo e você vai aí pilotando, deixa comigo que eu vou falando o suficiente para você sair aí desse local. Vamos lá. Eu sou candidato a prefeito da cidade de Manaus em função dos muitos avanços que nós obtivemos durante os 4 anos da nossa gestão, dos primeiros 4 anos da nossa gestão. Nós estamos... Olá, meu querido, um abraço para ti, Deus te abençoe. Nós estamos trabalhando pela cidade de Manaus nos momentos mais adversos da nossa cidade. Veja, quando eu assumi a cidade de Manaus, Manaus estava na pandemia, Amaral. Nós enfrentamos a maior de todas as enchentes e a maior de todas as estiagens. Ainda assim, nós obtivemos resultados muito positivos com relação aos serviços públicos implementados pela Prefeitura de Manaus. Eu sou candidato a prefeito novamente para que nós possamos dar à população melhores serviços públicos. Vou exemplificar aqui. Por exemplo, na área da educação. Eu sou o prefeito que mais criou vagas em creches na história da cidade de Manaus. Em pouco mais de 3 anos, foram 5.100 vagas. Então, sou o prefeito que mais criou vagas na história da cidade de Manaus. Sou o prefeito, Amaral, que mais recuperou mercados e feiras na história da cidade de Manaus. Eu sou o prefeito que conduziu a cidade de Manaus, na pandemia. Vamos lá, nós tínhamos 47% de cobertura da área, de cobertura da atenção primária na cidade de Manaus. Hoje nós temos quase que 90%, a 89,5%. Fizemos concurso público, chamamos mais 263 médicos dos mais médicos. Obrigado ao governo federal que nos deu essa oportunidade de poder trazer esse serviço para a cidade. Hoje, Manaus, pela 7ª vez consecutiva, Manaus é a cidade do Brasil que tem os melhores serviços de atenção primária. Nós temos o Previne Brasil, que é o serviço do Ministério da Saúde. Ele audita os serviços de saúde dos municípios. Ele diz que Manaus tem os melhores serviços de saúde do Brasil. Então, na saúde, na educação, há 3 semanas atrás saiu o resultado da educação, o IDEB. Nós obtivemos a maior nota da história da cidade de Manaus. Nós saímos do 13º para o 5º lugar. Fomos a cidade de capital que mais evoluiu em educação no pós-pandemia. Além disso, eu sou o prefeito que mais recapeou ruas na história da cidade de Manaus. Eu vou te dar alguns exemplos. O ex-prefeito Arthur, ele em 8 anos, ele fez 865 ruas. Pegou as ruas principais. Nós já estamos com mais de 3.100 ruas. Agora estamos trabalhando com Asfalta Manaus 2024. Vamos avançar para mais 2.000 ruas, só ruas recapeadas. Nós vamos chegar na nossa gestão a mais de 5.000 ruas recapeadas. Recuperadas, também 5.000 ruas. O que é rua recuperadas? É o tapa-buraco, é o pano, é a rua melhorada.
A rua recapeada é a rua que a gente retira o asfalto e coloca um asfalto novo, como essa rua que nós vamos entrar aqui no centro da cidade, a Floriano Peixoto. Essa rua ela foi totalmente recapeada pela Prefeitura de Manaus. Esse é um exemplo que nós temos do trabalho que nós estamos fazendo de infraestrutura na nossa cidade. Eu vou te dar um exemplo, por exemplo, do saneamento básico. Eu sou o prefeito que mais avançou na história em saneamento básico. Quando nós entramos, tinha 16% de cobertura de saneamento básico na cidade. Hoje, a cidade de Manaus, ela tem 33%, já chega a 34% nos próximos dias, e a meta é chegar a 36% no final do ano de 2024. Com isso, eu mais que dobrei o serviço de coleta de esgoto, tratamento de esgoto, né, saneamento básico na história da cidade de Manaus. Prefeito, só uma interrupção rápida. A gente tem uma sugestão de roteiro aqui, mas o senhor pode alterar conforme a sua vontade. A gente está no centro de Manaus ainda, o senhor tem Floriano Peixoto. Eu sugiro que a gente possa conhecer aqui o Mirante, né? O Mirante Lúcio Almeida, que é a primeira obra construída para o turismo na cidade de Manaus, depois do Teatro Amazonas, né, que Eduardo Ribeiro fez. E é uma obra que a gente fez para poder atrair a população para o centro, o turista para o centro. Para que você tenha uma ideia, depois de Eduardo Ribeiro, o Mirante Lúcio Almeida foi o primeiro prédio público que foi construído voltado para o turismo no centro da cidade de Manaus. Depois dos ingleses, 117 anos depois, que construíram o Broadway, o primeiro porto público feito no centro foi o Pier Manaus 355. Eu sugiro que a gente possa dar uma passada por lá para que a gente possa mostrar um pouco para o telespectador do Alô Cidade, da crítica, para a gente poder então falar um pouco sobre o trabalho que nós fizemos. Essa região do centro de Manaus, prefeito, é uma região sempre muito procurada, né? Não só porque é um centro de comércio, um centro financeiro, mas também porque tem a população do interior, da região metropolitana, que chega a Manaus pela área central, e há sempre muita confusão. Eu acho que a palavra é essa, né? Sempre muita confusão sobre o que fazer em relação à ocupação irregular, sobre camelô, né? Sobre o que fazer com o vendedor ambulante na área da Manaus Moderna, revitalização da grande feira, que também é o maior centro distribuidor de hortaliças ali da região, Complexo Manaus Moderna, Feira da Banana, a própria revitalização da Orla do Rio Negro ali, que começou, não acabou, se perdeu lá em 2014 ainda. O que fazer com essa região a respeito do que o senhor falou, que já fez com o Mirante? Vamos lá, centro da cidade, quase 90% das ruas do centro, Amaral, foram recapeadas. Estamos na 7 de setembro. Foi uma rua que nós recapeamos. Essa rua é centenária, bicentenária. Nós recapeamos também esta rua aqui na cidade de Manaus. Nós fizemos no centro a iluminação de LED, nós temos a limpeza pública, nós temos a coleta do lixo, nós temos o asfalto novo, nós trouxemos para o centro o Mirante Lúcio Almeida, o Pier Manaus Moderna, Feira da Banana. Tudo isso são investimentos para que a gente possa atrair as pessoas para o centro. Inclusive, o projeto Nosso Centro, ele tem três pilares. O primeiro é atrair as pessoas para o centro. Como você atrai as pessoas para o centro? Construindo prédios públicos para que as pessoas possam conhecer o centro, vir aqui e poder contemplar o centro da cidade. Manaus foi construída de costa para o rio e nós estamos colocando Manaus de frente para o rio, como nós vamos ver daqui a pouco. Então, o primeiro projeto, primeiro passo, o primeiro pilar, atrair as pessoas para o centro. Esse foi o nosso primeiro passo. Nós acabamos uma Cracolândia que tinha aqui na 7 de setembro, que é onde fica o Mirante Lúcio Almeida, e transformamos num dos pontos turísticos mais visitados da cidade. Primeiro ponto, atrair. Estamos conseguindo. Inclusive, semana que vem tem o Sou Manaus, que é uma lei municipal que visa atrair as pessoas para o centro, e esse é um dos nossos pontos principais, que nós temos aqui na nossa cidade, de atração das pessoas para o centro de Manaus. Estamos na Avenida Eduardo Ribeiro agora, para você que nos assiste. E o nosso passo primeiro, nós já conseguimos atrair as pessoas para o centro. O centro nunca foi tão visitado turisticamente como está sendo visitado agora. A segunda, atrair população para o centro, construir moradias no centro.
nós temos um projeto para construir moradias ali onde era a Câmara Municipal, por trás da Câmara Municipal, um residencial para 275 residências, moradias, né, de apartamento, e aí você povoa o centro, as pessoas já não moram mais no centro. E o terceiro passo é atrair serviços. Nós estamos trazendo secretarias municipais para o centro da cidade, para que o centro possa ter essa atração. Portanto, os 3 pilares nós estamos cumprindo à risca. O primeiro, atrair as pessoas para o centro, ocupar o centro, povoar o centro, e o terceiro, que é atrair serviços para o centro, com os serviços ofertados pela Prefeitura de Manaus. Então, assim a gente cumpre com a nossa missão de poder melhorar a vida das pessoas aqui no centro da cidade de Manaus. O senhor está satisfeito com o Zona Azul? Olha só, o Zona... Pode afastar um pouquinho o microfone dela perto? O Zona Azul... É que está pegando aqui. Deixa eu lhe ajudar. Ah, tá. Eu vou tirar o chapéu. Aqui já passou o sol, né? Então eu tô tirando. Essa aqui é uma proteção que eu uso por causa do câncer de pele que eu peguei 2 vezes no meu trabalho aqui à frente da prefeitura. Com relação ao Zona Sul, é uma lei, é uma necessidade que existe, né? Os comerciantes concordam, os usuários reclamam. Então, existe uma discussão com relação à questão do Zona Azul. O que acontecia? Sem o Zona Azul, os próprios servidores, funcionários ocupavam essas vagas de estacionamento e prejudicavam o comércio. Hoje não, você paga a sua tarifa, paga a sua taxa e faz com que o comércio possa girar. As pessoas não vêm muito para o centro por falta de opções de estacionamento. E o Zona Azul, ele foi uma opção para que essas pessoas pudessem vir para o centro, ter onde estacionar e poder comprar. Nós estamos aqui em mais essa daqui é 24 de maio, sim, mais uma rua que foi recapeada pela prefeitura no centro da cidade, como eu te falei, nesse trabalho de recuperação do centro. E eu acredito que o Zona Azul seja uma opção de estacionamento para quem vem aqui para o centro fazer a sua compra, porque sem o estacionamento você não para, você prefere o shopping. Então o Zona Azul foi uma solução dada na gestão anterior para que tivéssemos vagas de estacionamento para que o cliente possa vir aqui consumir e ter um local para estacionar. É possível melhorá-lo? Acredito que sim, ouvindo a população, ouvindo os usuários, ouvindo os próprios comerciantes. Isso aqui é uma reivindicação dos próprios comerciantes, os comerciantes que vivem no centro da cidade. E eles estão de acordo com esse modelo. Então, se os comerciantes que vivenciam esse dia a dia no centro da cidade estão de acordo, cabe a nós aceitar as suas sugestões e poder, de uma forma consensuada, fazer uma forma consensuada, nós podemos então assim melhorar os serviços ofertados no Zona Azul no centro da cidade. Mas eu estava falando porque eu quero ser prefeito. Prefeito, eu queria conversar com o senhor agora em relação a esse reordenamento, essa requalificação urbanística aqui na área do centro de Manaus. O senhor está vendo que eu conheço bem o centro, né? Estamos na Itamaracá aqui, na Bernardo Ramos já. E aí a gente está se aproximando aqui dessa área que está sendo aos poucos repovoada, né? Repovoada por aparelhos municipais, pela presença. Isso eu vejo que é muito fundamental, né? Se a gente pensa em segurança, a gente precisa trazer aparelhos públicos para as áreas onde Sim. não se tem essa segurança. É essa linha de pensamento que o senhor tem, pretende continuar executando Sim. no centro de Manaus? É essa linha, porque você tem que atrair equipamentos públicos, né, mobiliários públicos para atrair as pessoas para o centro. Nós estamos em frente de um prédio chamado Hotel Cassina, uma joia da arquitetura moderna, que ganha o prêmio internacional, foi feito na gestão do ex-prefeito, e aqui nós agregamos a esse espaço, né, um local que antes não era visto na cidade de Manaus, aonde nós vamos agora. Eu sugiro que a gente possa entrar aqui pela Bernardo Ramos, que foi outra rua que foi recapeada pela cidade, pela prefeitura, e assim a gente fazendo equipamentos públicos. Aqui nós temos limpeza pública, aqui nós temos limpeza pública, nós temos iluminação pública, nós temos a presença da prefeitura nesses locais. E assim, por exemplo, aqui na frente nós temos um museu da cidade de Manaus, no Paço Municipal, estamos a caminho do Mirante Lúcio Almeida. É dessa forma que a gente pode atrair. E eu vou aproveitar a audiência do Alô Manaus, vou dar
uma exclusiva para ti que não está nem, uma informação exclusiva, que não está nem no meu plano de governo. Eu não preciso colocar no meu plano de governo certas ações que eu sei que eu vou fazer. Por exemplo, esse mirante, ele não estava no meu plano de governo. O pier não estava no meu plano de governo. O Gigante da Floresta não estava no meu plano de governo. O Casa de Praia não estava no meu plano de governo. Então, eu tenho, por exemplo, atrair mais para o centro. Eu quero construir um aquário com peixes amazônicos no centro. Já tenho até o local, só não posso dizer o local. Nós vamos resgatar o bondinho no centro da cidade de Manaus, um passeio aqui pela 7 de setembro, a Governador Vitório e aqui no entorno do Mirante Lúcio Almeida. Vão ser 4 bondinhos, até a estação final nós já temos, que é ali em frente ao Butziline, na Praça da Matriz, bem ali próximo ali ao terminal de ônibus. Então, são novidades que nós temos para a cidade de Manaus, que eu nem coloquei no meu plano de governo, mas que eu tenho como metas para que a gente possa melhorar o ambiente no centro da cidade de Manaus. E agora nós estamos chegando no que hoje é o segundo ponto turístico mais visitado da cidade de Manaus, que é o Mirante Lúcio Almeida, né? Se você quiser entrar com o carro, a gente pode entrar até lá dentro do onde pier. A gente pode ir? Pode entrar lá aqui. Pela lateral. Pela lateral aqui. Você pega aqui, rapidinho aqui à direita, eu peço para o pessoal abrir aqui e eles podem liberar aqui a nossa passagem rapidamente, porque muita gente na cidade de Manaus não conhece essa parte turística da nossa cidade, né? Obrigado, César. Não conhece essa parte turística aí, uma oportunidade dessa que a gente tem, a gente pode faz assim pelo lado desse carro aqui, ó, abre aqui, ó, eles estão abastecendo, mas de carro a gente pode chegar até dentro do mirante, até dentro do pier, se você quiser. Olha aqui como é que está ficando aqui as instalações do Sou Manaus. Né? A instalação do Sou Manaus, né? Eu vou. Aqui a gente passa. Ô Jack, isso aí, abre aqui pra gente dar uma passada aí, atrapalhar um pouquinho aqui o abastecimento aqui dos meninos aqui. Talvez você seja o primeiro veículo a entrar lá no Mirante, porque aqui a gente também está programado para fazer, sabe o quê? A Kombi do Alôzão está entrando aqui. Nós vamos lá dentro do pier, tá? Primeiro vamos estrear o pier aqui com o Alô Cidade. Inclusive, esse pier foi feito para isso, para levar o turista até o barco. Para que isso aqui a gente tirou o turista que antes tinha que pisar na lama, pisar no barro, lá atrás do Mercado Adolfo Lisboa. Você pode subir aqui, ó, aqui entra van, aqui entra micro-ônibus, você pode entrar aqui, porque isso foi projetado para esse serviço, para que nós pudéssemos dar um conforto para o turista. Veja, nós estamos na Avenida 7 de Setembro, no número 8. O início da cidade. O freio da Kombi velha. Sim, aqui, que é pra gente não. Mas a gente pode reduzir daí que a gente não chega. Como o rio secou, né? Então, essa concepção turística de colocar Manaus de frente para o rio é uma necessidade. Outra novidade que a gente teve são aqueles barquinhos ali, ó, são os coletores de lixo. Veja, ambientalmente correto. As garrafas PET, o lixo que flutua, são recolhidos naquele barquinho que está ali. Eu estou particularmente impressionado com essa obra, ainda não tinha vindo. Ainda não tinha vindo, né? É uma oportunidade para você que assiste Alô Cidade, ligado na crítica, possa vir aqui e poder contemplar, conhecer o pier turístico Manaus 355. Prefeito, há muito tempo se fala em matriz econômica alternativa ao polo industrial de Manaus, como se a gente tivesse que viver sem um polo industrial. Eu penso que sempre a cidade de Manaus deve lutar pelo polo industrial de Manaus, mas sim, ao mesmo tempo em que luta pelo polo, pelas vantagens competitivas da Zona Franca de Manaus, precisa apresentar alternativas condizentes, e o turismo eu sempre enxerguei como uma alternativa viável e que pode fazer frente a essa necessidade de alternativa. O senhor acredita nisso? Sim. E o que tem sido feito e o que o senhor pretende fazer caso seja eleito nessa área de turismo, geração de emprego e renda, aproveitar o potencial natural da cidade de Manaus para gerar mais recursos para a cidade? Veja, Amaral, eu sou o prefeito que mais investiu na história da cidade em turismo. Depois de Eduardo Ribeiro, o primeiro prédio Dessa vez quem vai querer descer sou eu, viu? Você aqui, ó, faz pra cá e volta de ré aqui, ó. Olha só, dá pra gente descer aqui, porque isso aqui é o que a gente tem que mostrar para Manaus, pro Brasil e pro mundo. Só continuando aqui a tua pergunta aqui, ó.
eu sou o prefeito que mais investiu em equipamentos públicos. Depois de Eduardo Ribeiro, o primeiro prédio público erguido no centro para turismo foi o Mirante, Lúcio Almeida. Depois dos ingleses que fizeram esse porto aqui ao lado, Rodway, o primeiro porto público é esse que nós estamos em cima, que é o Pier Manaus 355. Eu resgatei o Casa de Praia Zezinho Correia, 27 anos abandonado. Eu estou fazendo, vamos tirando aqui o cinto, eu estou fazendo o Mirante Rosa Almeida, lá no Encontro das Águas, que vai dar a oportunidade de o turista e os moradores locais, me perdoe, deixa eu pegar o meu boné por causa do câncer de pele que eu peguei. Então, Amaral e a você, telespectador, Manaus foi concebida de costa para o rio. Vejam o espaço que nós temos hoje aqui. Você contempla a Ponte Rio Negro, você contempla o São Raimundo, você contempla essa natureza maravilhosa que é a nossa floresta. E nós estamos fazendo o Mirante Rosa Almeida, lá no Encontro das Águas, aquela obra do Niemeyer, né? Sim. E eu fiz que deveria ter ficado pronto em 2014 para a Copa. Aquilo lá era para 2014, exatamente. Eu peguei o projeto e estou fazendo. Infelizmente, por causa de licenças ambientais, quando iniciamos a obra, foi detectado algumas urnas indígenas. Então nós ficamos 11 meses prestando informações para os órgãos de arqueologia, no caso o IFAM, e depois de 11 meses nós retomamos a obra. Ela está acontecendo. Era para eu ter entregue essa obra um mês após essa obra aqui. Vamos andar um pouquinho para ali? Vamos andar por aqui, eu acho. Pode ser. Aqui. Então, era para eu ter entregue essa obra em junho desse ano, juntamente com o Mirante e com o Pier. Mas a burocracia, as questões ambientais dificultaram, né? Dificultaram a entrega desse equipamento público. Então, vamos lá. Casa de Praia, Mirante, Pier, Largo da Ilha de São Vicente, Casarão Tiago de Melo, Mirante Rosa Almeida, Gigantes da Floresta. Na história dessa cidade, eu fui o prefeito que mais investiu em turismo, porque eu vejo exatamente essa vocação que nós temos para o turismo. O senhor falou de arqueologia, a gente tem um centro de arqueologia aqui no centro onde na funcionava 7 de setembro. A antiga Câmara Municipal. É da Prefeitura. Como é que tá? Eu vi que está no seu plano de governo. Aliás, eu gostaria de pedir ao cidadão ativo, viu? que consultasse os planos de governo de cada candidato. Assim como a gente faz na nossa lição de casa aqui no jornalismo, que desse uma avaliada naquilo que está sendo proposto. Porque eu vi que o senhor tem tido esse cuidado em cada uma das áreas, explicar o que pode ser feito e o que pretende fazer. E nesse projeto que compreende o centro também está o Centro de Arqueologia, né? O Centro de Arqueologia ele já está ativo, né? A gente está convidando você para visitar. Nós estamos ampliando, queremos ampliar ainda mais, trazer mais equipamentos, mais atrações para que as pessoas possam conhecer o Centro de Arqueologia. Nós já temos ele, foi construído na gestão anterior, ele está ativo, porém precisa da sua visitação. E é aqui que nós queremos fazer isso, entendeu, Amaral? Nós estamos na 7 de setembro, o que é que nós precisamos fazer? Eu vou fazer um aquário com peixes amazônicos aqui ao lado do Mirante, nós vamos fazer o bondinho circular. Nós temos aqui em Manaus, para quem não sabe, o maior museu de peças de Olimpíadas do mundo, que é do Roberto Gesta. É uma das minhas metas poder equipar ali o Palácio Rio Branco, onde era a Assembleia Legislativa, fazer um grande museu e nesse quadrilátero tornar Manaus uma das cidades mais atraentes turisticamente, porque o turista chega aqui nesse porto, ele chega aqui no Rodway, ele vai caminhar aqui por esse quadrilátero e ele vai conhecer bastante a cidade de Manaus. Vou ter que lhe apressar e voltar para a Clube, que é a nossa base. Vamos lá, pessoal. Porque filma aqui de frente lá para... Tem muito chão pela frente. Bora, vamos lá. E a gente vai... Filma o pier de frente aqui, ó, que é bem bonito. O dia todo aqui, mas... Olha aí como é que tá aí, ó. Agora eu sigo o seu roteiro. Mas a gente tem muito chão. Eu sigo o seu roteiro. Eu gostei muito da parada, eu não conhecia essa área aqui do Mirante. Aliás, eu fiquei devendo uma remada aqui, né? Eu fiquei devendo uma remada. Botar o prefeito num caiaque. Aqui. Volta pra cá? Exatamente, vamos lá. Agora você dá uma ré pra gente voltar aí. Olha, você é o primeiro... Não, já vieram alguns carros aqui, já... Mas eu acredito que de imprensa, a equipe de imprensa é a primeira equipe, né? de imprensa que faz isso. Vocês dão uma contribuição muito grande para nossa cidade. Conhecer as coisas boas da cidade de Manaus. Os novos ali é recolhimento de lixo, né? Exatamente, ali, ó. Aqui à esquerda. Ó. Perfeito. Sabe a balsa e a estação de... exatamente, de transbordo. Nós conseguimos, com as ecobarreiras, nós conseguimos já
retirar das ecobarreiras 120 toneladas de lixo em 3 meses, Amaral. Esse lixo, ele vem para o Rio Negro e vai para o oceano. Com isso, a gente contribui para o meio ambiente e, sem dúvida alguma, é uma forte contribuição que a Prefeitura tem dado. Esse é um dos assuntos para a nossa entrevista, que é a coleta de resíduos sólidos, a coleta de lixo, o tratamento que a Prefeitura precisa ter, não só paliativo. Eu acredito sempre muito que a educação ambiental é fundamental para que a gente mude as próximas gerações e acabe com esse serviço que a gente está vendo aqui, de retirar o lixo do rio. E agora que o rio está secando, o lixo que afunda vai aparecendo, nas praias do Rio Negro vai aparecendo e isso deixa a cidade com um aspecto de uma cidade suja, descuidada. E a gente sabe que não é isso. Não é isso. Manaus é uma cidade que... Olha para a sua esquerda, Amaral. Veja como está tudo limpo. Nós temos equipes aqui, porque aqui... em toda Manaus a gente tem equipes. E aqui eu quero parabenizar o trabalho do secretário Sabá Reis. Aqui está tudo limpo. Nós temos aqui esse trabalho feito na cidade de Manaus, que sem dúvida alguma melhorou a coleta de lixo, a iluminação pública. São desafios que nós temos para que a gente possa fazer a educação ambiental com relação aos resíduos sólidos, o descarte correto. Por exemplo, nós estamos com o Plano Municipal de Resíduos Sólidos, que trata também da destinação desse lixo, né, que nós temos na cidade de Manaus. Uma das minhas metas para o próximo mandato, caso a população assim o queira, é começar a monetizar o lixo. Nós estamos trabalhando para, por exemplo, lá no nosso aterro, onde nós vamos fazer a parada, montar duas usinas, uma para aproveitar o gás metano, interligar a rede, né? O gás metano, nós temos ali pelo menos 20 anos de vida útil de exploração do gás metano, e a outra é fazer grandes usinas de energia solar, e assim a gente contribui para o meio ambiente e monetiza o lixo que é destinado para o aterro sanitário. Inclusive nós estamos com o nosso Plano Municipal de Resíduos Sólidos. Nós temos aí um trabalho que já está sendo feito pela Procuradoria do município com a nossa SEMAS Clima e a CEMUSP. Nós temos o nosso aterro por mais 4 anos, um acordo que nós tivemos com a Justiça, né, e o Ministério Público, para que nós possamos elaborar novos planos, novas ideias, para que venhamos assim a dar uma solução para o nosso aterro. Portanto, estamos em tratativas nesse sentido, já em trabalhos avançados, para que a gente possa melhorar essa questão da destinação dos resíduos sólidos na cidade de Manaus. É um grande desafio, porque a cidade cresce todos os dias. Em alguns aspectos ela cresce também desordenadamente. Sim. É um ponto que eu penso que nós precisamos trazer sempre para discussão. Você vai pegar a esquerda e a direita para entrar na 7 de setembro, Perfeito, tá? muito obrigado. E essa ocupação, ela gera cada vez mais a necessidade de serviços públicos. E eu lembro bem que o senhor, inclusive foi em uma entrevista que o senhor nos deu lá no Alô Cidade, falou sobre uma das formas de combater essa ocupação irregular da cidade de Manaus era a criação de loteamentos públicos. Isso. E até destinou uma área que fica na zona norte de Manaus para esse fim. E aí eu já queria entrar nessa área de habitação, nessa área de combate à ocupação irregular, sabe, que traz muito problema para a prestação do serviço público, e saber do senhor, esse programa, esse projeto está dentro do seu alvo como prefeito reeleito, caso isso aconteça, e de que forma o senhor pretende desdobrar esses projetos na cidade de Manaus? O problema da habitação, Manaus tem um déficit habitacional muito grande, por isso nós temos muitas invasões na cidade, isso é fato. Só agora, após 40 anos, nós estamos construindo aquele que é o primeiro bairro planejado da cidade de Manaus, lá onde era o Monte Oreb, atrás do Viver Melhor. Serão 3.000 a 3.200 lotes de terra urbanizados que nós vamos doar para as populações de baixa renda. Tentar tirá-las, por exemplo, ninguém mora em cima do igarapé porque quer, ninguém entra numa invasão porque quer, a falta de oportunidade que faz a necessidade. É a necessidade. Então, nós estamos com o maior programa habitacional da história da cidade. São 4.700 novos moradias, apartamentos conquistados, diga-se de passagem, com o governo federal, através do programa Minha Casa Minha Vida. Eu agradeço ao presidente Lula na interlocução com o senador Omar Aziz, o senador Eduardo Braga, que tem sido um grande parceiro nosso na habitação e regularização fundiária.
Então, 4.700 novas moradias, mais 3.200 lotes de terra e assim, no próximo ano, a gente começa a diminuir o déficit habitacional e também diminuindo as ocupações irregulares na nossa cidade. O que é fundamental, né? O que é fundamental, a ocupação irregular, ela demora muito para ter a presença do serviço público e ela gera também outros aspectos que são danosos para a cidade. A insegurança é um deles. Eu tenho ouvido muito falar nesse papel que o poder público municipal deve ter como contribuinte na segurança pública. E aí, ao entrar nesse assunto, aproveitando que a gente ainda está aqui no centro de Manaus, eu queria lhe perguntar como está o seu planejamento para ampliar os quadros da Guarda Civil Metropolitana, da Guarda Municipal de Manaus, visto que já se iniciou o treinamento de guardas municipais, a gente vem acompanhando esse processo, vem verificando a vontade que tem o aprovado em concurso, em contribuir com a segurança da cidade por meio da Guarda Municipal e de que forma o senhor tem planejado aumentar esses quadros para também contribuir com a segurança pública em áreas como essa que a gente ainda está, que é o centro de Manaus. Só aqui comentando que a responsabilidade da segurança é do Estado, mas a Prefeitura pode contribuir. A Guarda Municipal completa agora esse ano 76 anos. Eu, quando entrei na Guarda Municipal, na Prefeitura, a Guarda Municipal tinha 2 viaturas, Amaral. 2 viaturas. Viaturas velhas, antigas. Nós já adquirimos... Não há o que fazer, né? Não tem o que fazer. No aspecto da segurança, você não tem nem como se deslocar, né? A regra que nós temos é que a Guarda Municipal, você não pode dar arma para quem não é concursado. Só 55 servidores se encaixavam no perfil para armar a guarda. Então o que nós fizemos? Um planejamento. Mudamos o estatuto, fizemos o plano de cargos e carreiras com aqueles servidores que já estão na Guarda Municipal e hoje a Guarda Municipal ela já está armada, já está equipada e já está treinada. O que nós precisávamos fazer? Aumentar o efetivo da guarda. Nós temos 2 tipos de guarda municipal, a armada e aquela guarda municipal patrimonial, que são os RDAs, que é um modo de contratar que tinha a prefeitura. Os RDAs vão cuidar dos prédios públicos, no caso a guarda patrimonial. E a guarda municipal armada, ela vai fazer segurança pública nos terminais, ela vai fazer segurança pública nos grandes mercados, nas grandes feiras, nos grandes lugares de movimentação. Nós estamos com o concurso público em andamento, estamos com 230 guardas sendo treinados e serão chamados ainda este ano. Nós temos um cadastro de reserva de aproximadamente, eu não lembro... 120? É 120 ou é 150, eu não lembro exatamente. Esses serão chamados? Esses também, eu vou chamar ainda esse ano os 230. Eu dependo, né, da minha reeleição para eu poder chamar mais guardas, treinar mais, fazer novo concurso, porque o grande problema da cidade de Manaus hoje, Amaral, é a segurança pública. Manaus se tornou a 3ª cidade mais violenta do Brasil, a cidade do Brasil que tem o maior número de furtos de celulares. Isso é inadmissível. E eu, como prefeito, eu fico indignado, porque o cidadão também está indignado. E eu quero dar minha contribuição, como eu estou dando. O que os candidatos a prefeito de Manaus estão falando em fazer, eu já fiz. Nós já equipamos, nós já armamos, nós já treinamos a guarda. Agora eu estou aumentando o efetivo. Eu não posso chamar os guardas que estão em treinamento, porque eu estou em momento eleitoral, período eleitoral, que tem as vedações, e também ainda estamos no curso de formação. Para você ter uma ideia, um policial militar, ele no curso de treinamento dele, de formação, ele dá 40 tiros. O guarda municipal, no curso de treinamento dele, no curso de formação, ele está dando entre 300 e 400 tiros. Eles estão sendo bem treinados, eles têm aqui uma preparação, os que nós já preparamos foram treinados pelo Exército e pela Polícia Federal. Quando esses novos guardas entrarem, nós vamos dar aulas de defesa pessoal, vamos trazer campeões de jiu-jitsu, campeões de artes marciais para dar treinamentos para esses guardas. Nós somos a primeira guarda do Brasil a ter arma Glock, né, que é 9mm. Nós somos a guarda municipal que tem taser, que tem pistola, no caso a primeira que teve pistola de bala de borracha. Então nós estamos armando, preparando e equipando uma guarda municipal
moderna, preparada para melhor servir a população. E assim eu dou minha contribuição para esses índices alarmantes com relação à segurança. Eu vou te dar outra informação. Vamos lá. Nós melhoramos o transporte coletivo. Compramos ônibus novos, ar-condicionado. Qual a reclamação hoje do transporte coletivo? Assalto dentro do transporte coletivo. A Guarda Municipal, nós criamos o ROMU, nós já frustramos vários assaltos. Eu não tenho divulgado para eu não estou querendo aqui confrontar o Estado, muito menos a Polícia Militar. Porque não é uma competição entre prefeitura e governo, pelo contrário. Nós prestamos serviços à população. Eu não quero aqui fazer disso um cabo de guerra, alguma coisa nesse sentido. Eu estou trabalhando para melhorar a vida das pessoas na minha cidade. Hoje eu tenho, na cidade de Manaus, o melhor momento da história na educação. O melhor momento na saúde básica. Inclusive, antes de vir para cá, Amaral, me permita, eu fui lá na Compensa. Nós vamos entregar uma UBS Porte 4 na Compensa. Antes de eu chegar aqui com você, eu sou prefeito, né? Sou candidato, mas eu sou prefeito. Eu fui lá no Gigante da Floresta, porque nós estamos acelerando para entregar a segunda etapa. Antes de vir para cá, eu passei lá no Morro da Liberdade, onde nós estamos fazendo uma UBS que nós tínhamos há mais de 50 anos. Eu derrubei e estou fazendo uma UBS Porte 4, que vai se chamar Rosa Almeida. Vou homenagear a minha mãe, moradora há mais de 60 anos da comunidade. E então, com isso, se eu tenho melhor saúde, se eu tenho a melhor educação, o que eu preciso? Eu preciso de uma melhor segurança. É o que nós estamos precisando aqui na cidade de Manaus. E eu tenho certeza de que nós vamos conseguir ajudar o Estado, a Polícia Militar, nessa questão da segurança pública. É fundamental ter segurança hoje para o cidadão que mora em Manaus ao longo desse período. Eu vou colocar 20 anos de linha do tempo aqui. E o senhor tem experiência porque já esteve no Legislativo por 3 mandatos. Lá na Assembleia Legislativa, entende a necessidade de segurança pública levada a sério no Estado, mas eu queria colocar Manaus como um ponto crucial na segurança pública e na estratégia de combate à criminalidade, porque a cidade de Manaus hoje é refém do narcotráfico, que transformou a capital e parte da região metropolitana em um centro distribuidor de drogas. E não dá para a prefeitura trabalhar sozinha aspectos de segurança pública. Eu gostaria muito que o senhor, como prefeito, e quem sabe reeleito, pudesse ter no seu plano de governo outros aspectos para determinar orçamento, para determinar investimento que não fosse segurança pública, porque não é sua obrigação constitucional. Mas, infelizmente, hoje o senhor tem que abrir mão de uma área em detrimento de outra, porque trabalha com um orçamento exíguo frente ao orçamento do Estado. Isso depende de parcerias, logicamente, sim, né? Sim. Cada um fazendo a sua parte, dando a sua contribuição, a gente melhora a vida do cidadão. Na segurança pública, com os novos policiais, guardas municipais, eu vou avançar em tecnologia. Já existem câmeras, Amaral? Israel já produz câmeras, por exemplo, que você coloca em determinadas áreas da cidade e que você vê, você não precisa abrir o carro, você vê arma e droga dentro do carro. O carro passa, você detecta num certo lugar e faz a abordagem lá na frente e você vai melhorar a questão da segurança pública na sua cidade, né? Então, eu tenho certeza de que com a minha reeleição, eu vou dar uma melhor e maior contribuição para a população da minha cidade nesse quesito da segurança pública. Vamos falar de mobilidade urbana, e aí com mobilidade eu trago a necessidade de ciclovias, ciclofaixas, áreas destinadas à bicicleta e outros modais que sejam ambientalmente sustentáveis, que façam a população se locomover como uma alternativa ao transporte público de maneira barata, que fazendo bem à saúde. Eu trato desse assunto porque a gente está passando aqui no Boulevard e aqui tem uma pintura na calçada do Boulevard que foi chamada de ciclovia. E eu desconheço essa ciclovia ter sido usada. Ela liga o nada a lugar nenhum e o ciclista não usa essa região. Como é que está dentro do seu programa de governo atentar para a mobilidade urbana, mas também para modais alternativos como uma solução para o transporte da capital? Essa ciclovia ela foi feita até a Ponta Negra, né? Se você ver, foi pintada até a Ponta Negra. Lá na Ponta Negra diminuíram na Pedro Teixeira eles diminuíram, tinha 3 pistas, eles diminuíram as pistas, colocaram lá uns tachões, uns rachões lá e fizeram uma pintura. Isso aí acabou com o trânsito. Tivemos acidentes, inclusive, por conta daquilo. Acidentes. E até ciclista morreu por conta daquela obra. O que é que eu fiz? Eu fiz uma ciclovia. Se você vê no encostamento lá, encostado ali atrás da bola dos cocos ali, você vê lá, tem
3.600 metros que vai até o CMA, né? Uma ciclovia. Agora eu estou tirando o asfalto porque eu estou finalizando uma licitação, vou fazer lá o que eu estou fazendo lá na Constantino Nério, que eu estou fazendo na Grande Circular. Eu vou remover o asfalto todo lá da Pedro Teixeira para devolver as 3 pistas. E se você ver o viaduto ali da Avenida das Torres que nós fizemos com a Barão de Rio Branco, nós deixamos um espaço para a ciclovia. O primeiro viaduto que tem ciclovia na cidade de Manaus. E as vias que nós vamos abrir todas elas objetivando fazer ciclovias ou ciclofaixas, melhorando essa questão da mobilidade urbana dos ciclistas e das pessoas que pretendem um modal, um meio de se locomover de uma forma diferente na cidade de Manaus. A primeira ciclovia da cidade de Manaus exclusiva foi feita na minha gestão lá na Ponta Negra. E nós vamos avançar agora, sabe para onde? Lá para o Parque Amazonino Mendes e os Gigantes da Floresta, ali vai ser a maior de todas na cidade de Manaus. As novas vias que nós vamos abrir, nós vamos contemplar as ciclovias, ciclofaixas para melhorar essa questão da mobilidade urbana para quem usa bicicleta. Nós temos áreas de Manaus que são muito estratégicas quando a gente pensa em alternativa para o trânsito, né? Não só a construção de grandes modais, de grandes viadutos, de obras de arte, como são assim chamadas pela engenharia, nessas regiões de cruzamento, e a gente tem um cruzamento aqui que é um cruzamento importante que até agora pouca coisa mudou nesse ponto, né? Eu acho que nos últimos 20 anos só a pintura das faixas aqui mudou nessa região que a gente está. E como essa região, a gente tem muitas outras na cidade de Manaus que criam gargalos e pontos de congestionamento. O que o senhor tem planejado, ainda falando de mobilidade, ainda falando de alternativa para trânsito, nessa área? Olha, não foi programado a nossa vinda por aqui, então você me deu uma oportunidade muito boa. Nada programado, aliás, né? Aqui nós estamos no Boulevard, subindo aqui o viaduto Josué Cláudio para pegar a Paraíba. Se você for olhar, uma das minhas ações para o próximo mandato é a partir aqui da Marciano Armon, da Rua Belém, abrir mais uma faixa do lado direito, aqui na Paraíba. Com isso a gente cria a onda verde, a onda vermelha e a onda amarela. A gente abre mais uma faixa, em cada faixa que você abre de uma pista como essa, você tem como escoar 1.500 veículos hora. Então eu vou deixar uma faixa aberta aqui do lado direito. Com isso, quem vem na direção aqui da Fortaleza, da Teresina, ele vai ter a esquerda livre. E com isso a gente libera o trânsito aqui na Paraíba até ali a entrada da André Araújo, ali atrás do Tribunal de Justiça. Porque nós queremos também alargar a André Araújo, mais uma faixa na André Araújo, do lado direito, nós vamos passar lá, bem na frente da emissora, e assim a gente vai ampliar assim, a capacidade de carros nessas duas vias, melhorando a questão da trafegabilidade e da mobilidade. Isso faz muito sentido quando você pensa na cidade como no trânsito especificamente, como um ser vivo, né? Sim. Tem pessoas dentro dos carros. Então quando você tem um sinal inteligente que permite essa movimentação de massa ao longo da via, como acontece em outras capitais. Aqui já tem onda verde, você vai ver, se a gente chegar aqui, ela já... Todos os sinais aqui abriram. Vão abrir, se você mantém uma velocidade média, você consegue passar por eles abertos. Exatamente. Esse conceito já instituímos na cidade de Manaus. Se você ver, o próximo sinal já está na mesma cor. Isso tem um tempo, né? A gente tem mudado o tempo dos semáforos para que a gente possa dar mais vazão ao trânsito aqui na cidade de Manaus. Eu tenho certeza que nós vamos conseguir, ó. Se você for ver aqui, ó, os postes já estão recuados. Inclusive, é uma das nossas metas mudar a COSIP. Se você for ver aqui, ó, já temos praticamente uma via aqui pronta, ó. Nós vamos mudar a lei da COSIP para permitir... Exatamente, ó, abriu aqui, abriu lá, abriu no outro lá na André Araújo. E assim a gente tem uma melhor vazão no trânsito. Olha só, você vai abrir uma rua, uma via aqui para o lado direito. Você vai ficar com 4 faixas. Quem vem aqui na Fortaleza vai ter a esquerda livre, sem precisar parar no semáforo. Com isso, a gente dá vazão ao trânsito aqui nessa área. Aos postes é um trabalho que a gente vai fazer caso a população assim nos eleja novamente para mais 4 anos à frente da prefeitura. Se a gente está passando agora na zona central, trânsito de ligação desses modais, de integração de modais, né?
transporte público. E aí eu falei agora há pouco com o senhor da necessidade de bicicletas circulando, de pessoas andando a pé, né? E a mobilidade é muito isso, né? É ter a capacidade de você descer de um ônibus, pegar uma bicicleta ou a pé, por meio de uma calçada, chegar ao seu ponto de destino. E aqui é um ponto de destino de muita gente, né? Tem tribunal, tem Cefaz, tem... Centros comerciais, né? Centros comerciais, hotéis, né? Tem muito turista que se hospeda nessa região, shopping center. Né? Então há realmente essa necessidade de empregar. Manaus é muito diversa, né? A gente está em um ponto como esse, daqui a pouco a gente vai chegar aqui na área da Zona Leste de Manaus. Eu vim atravessando aqui da Várzea para Terra Firme por uma outra área para que a gente aproveite melhor o tempo. E eu queria falar, prefeito, exatamente dessa capacidade que a prefeitura tem hoje de executar investimento dentro da cidade de Manaus. Manaus, e aí eu vou lhe dar a minha opinião, é uma grande caixa de problemas que precisa ser aberta por alguém e resolvida todos os dias, porque se o senhor resolveu ontem 10 problemas, hoje o senhor tem mais 15. Amanhã um número ainda maior. E quem se propõe a gerir uma cidade como Manaus precisa estar preparado para isso, para encarar problemas de frente e resolvê-los. A população não quer sorrisinho, ela não quer, ela quer, ela quer trabalho, ela quer trabalho. Então, quem pretende sentar na cadeira de prefeito de Manaus e que sentou aqui na cadeira da Kombi do Alosão, na nossa poltrona, precisa ter coragem para encarar isso. Como o senhor pretende, caso seja eleito, a dar cabo de problemas que o senhor não conseguiu, por exemplo, resolver agora, na gestão em que o senhor está? Mas veja bem, isso passa por humildade também, né? De admitir, olha, tem problemas que a gente não conseguiu, de reconhecer. Essa questão da mobilidade é um dos pontos mais difíceis de se resolver, porque aqui a terceira via já está aqui prontinha aqui, olha aqui, a terceira via está aqui, É você recuar os postes, fazer os recursos nos terrenos, fazer as desapropriações e assim a gente poder melhorar a fluidez do trânsito aqui. Com relação a esses problemas, nós temos aqui, com a expansão da cidade, nós temos os polos geradores de trânsito. Por exemplo, vamos na Avenida das Torres. Avenida das Torres nós estamos já no vamos para o terceiro intervenção lá, só que a cidade, com o planejamento que teve, ela não é possível fazer as modificações necessárias. Inclusive, ontem eu estava falando com nossos técnicos, consultores de São Paulo, que estão aqui nos ajudando. Nós vamos ter que fazer muita coisa diferente do que já foi feito. Por exemplo, criar aqui o novo plano diretor da cidade de Manaus, com as novas áreas de expansão da cidade, no caso a Zona Oeste e a Zona Norte, porque a Ponta Negra, daqui a 10 anos, ela vai estar totalmente ali. Se você for ver, só ali próximo, ali naquele Parque Mosaico, nós temos ali 120 mil pessoas que vão morar naquele lugar. Aquilo ali gera impacto no trânsito, nos serviços públicos, e tudo isso tem que ser pensado. Quando o empreendimento for ser feito, ele tem que estar adequado às necessidades. As medidas compensatórias têm que estar atreladas aos investimentos públicos e também aos investimentos privados. Não adianta, eu vou criar um ambiente... Isso aconteceu, prefeito, se o senhor me permite, com o Residencial Viver Melhor, que na época levou 9 mil famílias para a zona norte da capital, sem a existência de posto de saúde, escola, não tinha nada. Não tinha nem onde se comprar comida. Essa concepção nós estamos mudando com a criação dos bairros planejados e os novos bairros que nós estamos fazendo com os novos residenciais. Eles não serão tão grandes porque nós vamos fazê-los, construí-los em áreas já consolidadas, aonde tenha UBS, aonde tenha escola, aonde tenha um CRAS, aonde tenha serviços públicos, porque senão você coloca as pessoas nos lugares aonde você não tem serviço público, e aí você vai ter que levar água, levar energia, levar iluminação, e assim fica mais difícil. E você sobrecarrega também serviços que já estavam operando tranquilamente. Exatamente. Foi o que aconteceu naquela área da Zona Norte da capital, foi um ponto importante que o senhor tocou aqui. O planejamento tem que ser feito, ele tem que ser dado a contribuição pelo poder público de planejamento, mas a iniciativa privada também. Vou te dar uma informação, os polos geradores de trânsito aqui na Avenida das Torres, vejam, todos os empreendimentos que foram feitos lá, eles não tiveram as compensações necessárias. Porque quando você abre um polo gerador, um shopping, uma grande loja,
Veja só, a quantidade de veículos que entra nesse lugar e que sai e que causa congestionamento. Esse congestionamento não existia antes desses empreendimentos. E esses empreendimentos precisam contribuir com o poder público em soluções para que aquele problema lá não se torne um problema nevrálgico para a cidade de Manaus. Tudo que foi feito aqui em Manaus tem um condão. É a geração de emprego. Muito bom, gerou emprego, trouxe riqueza para a cidade, mas cria um caos também. Cria um problema no trânsito, na mobilidade urbana e estressa as pessoas. Isso cai aonde? No colo do gestor público. Por quê? Não foi feito o planejamento. Nós já temos todo o planejamento que tem na cidade de São Paulo, que tem nas grandes cidades brasileiras, que nós vamos implementar no próximo mandato e você vai ver que a cidade de Manaus vai ser uma cidade melhor, como já está melhor hoje do que a cidade que eu recebi há 4 anos atrás. O senhor há de concordar que o planejamento ou o excesso dele também não pode travar a gestão pública, né? De forma Ainda alguma. mais em uma cidade que precisa de respostas imediatas, de respostas mais rápidas. E isso depende também de recurso. E eu lembro bem que durante o seu primeiro mandato, o senhor teve dificuldade para acessar alguns recursos que deveriam fazer frente a necessidades imediatas da cidade, como, por exemplo, asfaltamento e infraestrutura. Perfeito. Por que isso aconteceu? Vamos lá. Aliás, Manaus por que isso aconteceu e como o senhor vai fazer, caso seja eleito, para que isso não se repita? É para isso que eu preciso do voto da população, ajudando, votando em mim e votando nos vereadores que me apoiam. Como é que os vereadores da oposição podem ser oposição à melhor saúde que a cidade já teve, à melhor educação que a cidade já teve, à prefeitura que mais criou vagas em creche na história, a melhor educação, o melhor resultado que nós tivemos no IDEB? Como é que eles podem ser oposição, no caso, à cidade que mais asfaltou ruas, ao maior programa de infraestrutura da cidade de Manaus, ao maior programa, por exemplo, de compra e aquisição de ônibus com ar-condicionado? Porque eu preciso que a população entenda isso. Manaus, ela tem capacidade de endividamento e capacidade de pagamento. Nós não atrasamos os nossos pagamentos e também podemos contrair empréstimos. O que nós não temos é capacidade de investimento. Para isso, a gente só se recorre a empréstimos exatamente para fazer os investimentos, Amaral. E por que travou? Porque a oposição na Câmara, ligada ao governador Wilson Lima, travou 6 meses. 6 meses, um empréstimo que já estava pronto para cair nos cofres da prefeitura. Por exemplo, a sua comunidade aí, que ainda não está asfaltada, foi em função desse atraso da oposição ao prefeito na Câmara que fez atrasar o asfaltamento da sua rua. A entrega, por exemplo, de uma escola, a entrega de UBSs, a entrega de creches. E por isso se faz necessário que você possa fazer a boa escolha dos vereadores. E aí o que é que eu tenho feito? Eu tenho feito reuniões com os vereadores, conscientizando a população de que o recurso é da população. A oposição não pode ser a oposição à cidade, não pode prejudicar a cidade. A cidade não pode ser prejudicada por causa das escolhas políticas dos seus representantes, seja de oposição ou de situação. Se esse projeto é bom para a cidade, eu tenho que apoiar a cidade. Então, é dessa forma que eu quero colocar, como a cidade de Manaus, eu sou o prefeito que mais pagou dívida na história. Ao final desse ano, eu terei pago 2 bilhões e 800 milhões de reais das dívidas das prefeituras anteriores. E eu sou o prefeito que menos endividou a prefeitura na história. Vejam quantas entregas nós fizemos diante de tantas dificuldades. Imagine a minha gestão, se você assim entender, por mais 4 anos. Eu enfrentei pandemia, enchente, enfrentamos seca, enfrentamos a maior oposição na Câmara. Obrigado, querida. As pessoas passando aqui, cumprimentando a gente aqui. O Amaral é muito famoso, isso é muito bom. Não. Então, nos cenários adversos, Amaral, que eu já falei aqui, nós já conseguimos muitos resultados positivos. Eu espero encontrar um cenário positivo de economia, de arrecadação, de apoio político e, acima de tudo, sem as intempéries do tempo, né? Sem as enchentes, sem as secas, sem a pandemia. Olha só, Manaus, ela está cansada de sofrer pela ineficiência dos serviços dos entes federados que não cumprem a sua parte.
Hoje nós temos um problema grande na cidade. Qual é? A segurança, que é a atribuição do Estado, mas a gente está dando a contribuição. Outro grande problema, Amaral, é só olhar para o céu, a fumaça. A fumaça não é feita, não é produzida em Manaus. Quem era para estar cuidando da fumaça era o governo federal, o governo estadual. Mas mesmo assim, não sendo minha atribuição, eu faço mais do que aquilo que a Constituição me manda. Limpeza de igarapé. Não é o prefeito que tem que cuidar do igarapé. Não existem rios municipais. Quem tem que fazer é o governo estadual. Mas a prefeitura faz pela falta de iniciativa do governo. E a gente começa a limpar o igarapé. Vou te dar outra informação importante. Políticas indígenas, de quem é a responsabilidade? Do governo federal. Aqui em Manaus nós temos o maior bairro de indígenas não aldeados do mundo, Parque das Tribos. Vou dizer aqui para você, olha lá, a prefeitura é a que menos arrecada. Ela arrecada menos do que o governo estadual e muito menos do que o governo federal. Lá no Parque das Tribos, o que é que tem? Tem asfalto, quem levou foi a prefeitura. Tem iluminação pública, quem levou foi a prefeitura. Tem UBS, foi a prefeitura. Tem um prato do povo, foi a prefeitura. Tem escola, foi a prefeitura. Tem água, foi a prefeitura. Vejam, se nós tivéssemos os entes federativos trabalhando para melhorar a vida das pessoas, cada um fazendo a sua parte, nós viveríamos numa cidade melhor. E eu tenho feito a minha parte. A população tem reconhecido isso. E eu estou aqui nesse momento, nesse período eleitoral, exatamente para isso. Para mostrar para a população do trabalho que nós fizemos, conscientizar a população que ela não seja enganada por amadores, por ilusionistas, por aventureiros que nunca fizeram pela nossa cidade. Eu tenho trabalhado diuturnamente para melhorar todos os serviços públicos municipais e tenho feito mais do que aquilo que a Constituição me determina. Prefeito, eu queria agradecer a sua coragem de estar sentado aqui ao meu lado nessa Kombi, porque eu desconheço outro apresentador num horário que tenha cobrado mais da sua prefeitura do que eu, principalmente em infraestrutura. Sim. E o asfaltamento, principalmente. Uma via que foi recapeada. E eu já cheguei a falar isso com o senhor ao vivo lá no programa. Que o asfalto, ele diz muito daquela gestão em determinada comunidade. Porque para o comunitário muito importa sair de casa e pisar em um lugar limpo, seco, durante o inverno que não tenha lama, durante o verão que não tenha poeira. Para ele aquilo é a prefeitura. Exato. A prefeitura para ele é a escola pública de qualidade para o filho, é a creche para a criança no momento em que ele deixa tranquilo na creche e vai trabalhar. É a unidade básica de saúde que atende o idoso, que não falta remédio. Isso é fundamental e isso é prefeitura. Exatamente. E quando a gente cobra, a gente sempre faz essa meia-culpa, sabe? De dizer, puxa vida, mas onde está o recurso para esse asfalto? E essa semana, eu estou falando isso contextualizando, porque essa semana uma coisa me chamou muito a atenção. Existe uma comunidade na Zona Norte chamada Novo Milênio. É uma comunidade que tem mais de 23 anos. Eu sei porque ela tem a idade da minha filha. Na época que a minha filha mais velha nasceu, a Novo Milênio estava começando a ser ocupada. E o asfaltamento chegou a Novo Milênio depois de 23 anos. Exatamente. Isso mexeu comigo porque há mais de 20 anos a comunidade pedia a urbanização e o asfaltamento. E há mais de 15 anos eu recebia denúncias dessa comunidade contra a prefeitura cobrando que os serviços básicos chegassem ali. E aquilo mexeu muito comigo. E eu lembro que eu conversava com quem estava ao meu lado e disse assim: você não imagina o quanto isso é importante para essa comunidade. Quantos não viram esse asfalto chegar porque já estavam idosos na época que ocupavam e a pandemia levou, não estão mais aqui. Então, além dessa cidade, infraestrutura, asfalto, concreto, aparelho público, a gente precisa entender que o gestor público lida com pessoas. E aí eu queria entrar nesse aspecto com o senhor como gestor público. Vamos lá. Como o senhor tem feito para vencer esses obstáculos? O senhor falou que não teve recurso para o asfalto, porque isso ficou travado muito tempo. Mas chegou, como é que o senhor está conseguindo levar esse asfalto para essas comunidades agora? O recurso era para ter chegar no ano passado, era para ter entrado nos cofres no ano passado. Ele só veio entrar há um mês atrás.
então nós perdemos aí 6, 8 meses. A Nova Milênio estava pronta para ser asfaltada, porque nós primeiro entramos com a água, depois com a iluminação, e eu entro com asfalto por último, porque se eu entrar com asfalto por primeiro, aí eu tenho que rasgar tudinho para entrar a água. Então eu acertei com a concessionária, entra com a água, entra com a iluminação, que eu entro com asfalto. Então a Nova Milênio, eu fui lá essa semana, hoje é quinta, hoje é sexta. Sexta-feira. Eu estive lá quarta-feira. A última rua que foi asfaltada, eu recebi a Dona Val e toda a comunidade lá, a Nara, me receberam. As pessoas choravam. Sabe de que eu lembrei, Amaral? Eu lembrei o dia que o asfalto chegou lá no morro. Eu era menino, eu tinha 8 anos. Hoje eu tenho 55 anos. Eu tinha 8 a 10 anos, eu lembro que o asfalto chegou lá na nossa rua. A alegria que foi o asfalto. No outro dia nós fomos jogar futebol na rua, brincar de bola na rua. A rua é o quintal das pessoas que moram na periferia. A rua é o quintal das pessoas que moram na periferia. Por isso que nós precisamos cuidar bem das ruas, para que as pessoas possam ter qualidade de vida. Quando eu levo o asfalto, eu me realizo, porque eu agradeço a quem levou o asfalto quando eu era criança na minha comunidade. Eu fico feliz porque eu implementei um programa que é pouco falado, é o Tarifa 10 e o Tarifa Manauara. Nós praticamente universalizamos a distribuição de água encanada na cidade de Manaus. Com R$10 você tem 15 mil litros de água encanada em casa. Sabe por quê que eu coloco a água? É importante a água? Amaral, eu carreguei água de cacimba lá no morro. Lá no morro a gente tinha as cacimbas na Santa Luzia. Eu ia com a minha mãe ia lavar roupa nas cacimbas. E a gente não tinha água encanada. E eu agradeço porque um dia chegou alguém e colocou água encanada. E quando eu vejo água encanada, quando eu vejo iluminação pública, quando eu vejo asfalto, sabe por que eu coloco ônibus com ar-condicionado no transporte coletivo, Amaral? Quando eu entrei, tinha 8% dos ônibus de Manaus com ar-condicionado. Hoje, tem 42% dos ônibus da frota circulante com ar-condicionado na cidade de Manaus, porque eu andava de ônibus. Eu sei o que é o sofrimento. Eu estou satisfeito? Estou não. Eu estou feliz? Eu estou, mas eu não estou satisfeito. Eu quero mais, eu quero melhorar, eu quero ampliar. Além de levar o asfalto, a educação, a saúde, o transporte, além de levar a infraestrutura, a moradia, nós estamos trabalhando também, Amaral, estamos trabalhando também a cultura. A gente não esquece. Prefeito, só para localizar o telespectador, estamos chegando aqui ao T5. Em frente ao T5, São José. Área do São José, Complexo Viário da Zona Leste, descendo aqui para Altasmirim. Vamos pegar esse rumo aqui da Altasmirim até Veja chegar a qualidade ali do asfalto da Altasmirim. Na Veja área aqui, da Feira aqui, do Produtor. Vamos até lá, né? Vamos e já está recapeado aqui, né? Aqui nós recapeamos aqui esse lado. Isso aqui é uma emenda do senador Omar Aziz. Obrigado, senador Omar. Veja a qualidade do asfalto. Nós vamos elevar esse meio-fio, vamos colocar os portais nas entradas dos bairros São José, Tancredo Neves, Jorge Teixeira, dar dignidade para as pessoas, iluminar esse canteiro central, recuperar todo ele, e ele faz parte do complexo viário Rei Pelé. Depois nós vamos fazer o mesmo na Avenida Camapuã, que eu acredito que a gente não vai entrar na Camapuã, né? Nós não vamos entrar na Camapuã, mas isso aqui é dignidade. É a prefeitura que mais investiu aqui na Zona Leste em dignidade. Melhoramos esses terminais de ônibus aqui, dos ônibus aqui do Expresso. Veja, estão todos eles reformados, melhorados e recuperados. E quando eu faço um investimento como esse, eu dou dignidade para as pessoas, eu dou dignidade para a comunidade, para a Zona Norte, para a Zona Leste e para toda a cidade de Manaus. Nós atuamos em toda a cidade de Manaus. E eu sei que tem muitos problemas, Amaral. Eu sou o primeiro a reconhecer. Eu admito que Manaus tem muitos problemas, mas nós já resolvemos muitos desses problemas. É por isso que eu sou candidato à reeleição, para continuar as mudanças e transformações na cidade de Manaus. Eu vejo assim, eu faço do meu mandato um sacerdócio para melhor servir a população da minha cidade. Eu quero falar de transporte público, prefeito, como parte do seu programa de governo, caso seja reeleito, porque nós estamos em uma área em que o transporte público ele gera uma certa confusão, porque aqui a gente tem o ônibus do transporte de massa, nós temos o alternativo, o amarelinho, e em alguns casos aqui na Zona Leste, Grande Vitória, Nova Vitória, infelizmente a gente tem o transporte clandestino. Lotação. Né? A lotação, a famosa lotação. Como que o senhor pretende resolver isso? Se é que é possível resolver. Mas eu acredito que deveria ter uma solução para isso, para essa confusão
que acaba sobrecarregando a todos, inclusive os serviços públicos. Veja bem, nós melhoramos o transporte rodoviário, no caso aí o transporte coletivo dos ônibus grandes, né, das grandes empresas. E agora nós estamos finalizando a maior licitação da história da cidade de Manaus. Sabe qual é ela? É a licitação dos alternativos executivos. Nós financiamos todas as cooperativas para que eles regularizassem todos os documentos deles. São mais de 400 licitações em uma licitação, Amaral. E nós conseguimos chegar ao prazo final. Nós estamos agora melhorando, finalizando a licitação, porque todos os amarelinhos, que são os alternativos executivos, eles vão se passar a se chamar transporte auxiliar. O ar-condicionado que eu coloquei nos ônibus convencionais, no caso rodoviários, nós vamos comprar ônibus novos. Esses ônibus têm mais de 20 anos, os alternativos executivos. Estão aqui à nossa frente. Estão aqui à nossa frente. O transporte alternativo, que agora vai se chamar auxiliar, ele precisa de ajuda do Poder Executivo. Eu fui o prefeito que mais ajudou esse tipo de modal. E eu vou dizer para vocês, a nossa meta no próximo mandato é exatamente essa: trocar todos esses ônibus, melhorar essa infraestrutura, melhorar a qualidade e, acima de tudo, dar dignidade para o trabalhador do transporte auxiliar e também para o usuário, para que a gente possa melhorar a condição de vida dessas pessoas. Melhorando o asfalto, a gente melhora a condição de vida e de trabalho dessas pessoas que vivem no trânsito. Eu gosto de passar na Altais Mirim porque ela mostra como a cidade de Manaus cresceu, se reinventou e hoje consegue sobreviver sem o centro. Tudo que você precisa na Zona Leste você encontra ao longo dessa avenida, que se transformou também em uma das avenidas mais comerciais aqui da área da Zona Leste da capital. E eu estou falando isso para a gente falar sobre trabalho, emprego, geração de renda para a população. Nós temos o Cine melhor avaliado do Brasil por 2 anos consecutivos. Nós inserimos milhares de pessoas no mercado de trabalho. Com a Centep, do secretário Radio, com o secretário... Olha lá, meu irmão, o asfalto ficou bom? O asfalto ficou bom? Tá legal, um abraço. Daí, ó. Então, com o Centep, com a Centep, nós estamos melhorando, preparando as pessoas para o mercado de trabalho. Fizemos política, o açougueiro, o feirante, o cabeleireiro, o barbeiro, a costureira. Nós melhoramos esse ambiente de trabalho com os informais e assim a gente pode dar uma condição melhor para essas pessoas, treinando elas, preparando elas com cursos profissionalizantes e, acima de tudo, levando elas para a formalidade, que é através do nosso Cine Manaus. Nós recuperamos mais de 361 unidades educacionais, 109 unidades de saúde, 22 CRAs e CREAs, feiras e mercados 34, terminais, reformas, tudo isso nós estamos melhorando o ambiente de negócios, empregando as pessoas, gerando, para que você tenha uma ideia, quando eu assumi a prefeitura, o desemprego na cidade de Manaus era de 18,8%, quase 19%. Sabe quanto está a taxa de desemprego hoje em Manaus, Amaral? Está abaixo de 10%, está 9,9%. Então, com isso, a gente melhora também quando você faz investimentos públicos, quando você constrói os Gigantes da Floresta, quando você constrói o Mirante Lúcio Almeida. Todas essas obras, você está gerando renda, emprego para as pessoas e mais oportunidades para elas poderem sustentar as suas famílias. Eu preciso, com isso, aproveitar esse gancho para falar de educação, porque o papai e a mamãe, quando saem de casa para trabalhar, e se eles têm filho na família, eles precisam deixar essa criança em uma creche. E existe uma demanda muito grande em Manaus por creche. Isso acontece no Brasil todo. Mas devido a esse crescimento da cidade de Manaus como uma cidade de oportunidades, uma cidade de emprego, de renda, muitas famílias também chegam do interior acreditando que vão conseguir se consolidar aqui. Isso gera... Leste assiste o Alô Cidade, todo mundo ali dando alô pra ti aqui, ó. Eles vão acompanhando o trajeto da Kombi. Vai passar aqui na frente, aí vão acenando para a nossa equipe. Creche é fundamental para isso, né? Para manter esse crescimento, porque muitas vezes a mãe deixava de trabalhar porque não tinha onde deixar o filho.
Como é que é isso agora? Como o senhor pretende ampliar essa oferta caso seja reeleito? Veja, as creches começaram em Manaus na gestão do Serafim. Acho que no último ano da gestão do Serafim, o Serafim abriu uma creche. Depois o Amazonino abriu algumas outras creches, ele fez umas promessas daquela mãe social de 1.000 vagas, 1.000 creches que não se confirmou, né? Mas não era o mesmo modelo. E o Amazonino foi o que mais construiu creche e o Arthur foi o que mais entregou creche. O Amazonino, o Arthur e o Serafim são 4 mandatos, 16 anos. 16 anos foram criadas em Manaus até eu entrar em 2021, 5.104 vagas em creches, Amaral. Em 2 anos e meio, nós estamos ofertando mais 5.104 vagas em creche. Eu entrego mais 3 creches até o final de setembro e aí eu tenho 10.208 vagas em creches na cidade de Manaus. Eu sou o prefeito que mais criou vagas em creches na história da cidade de Manaus. Ainda não é o suficiente. Eu preciso de mais vagas e é por isso que eu preciso de mais 4 anos para poder melhorar a vida dessas pessoas. Inclusive, nesse mês de setembro, eu entrego a primeira creche municipal na zona rural, que é em parceria com a Fazenda Esperança. Isso aí tudo melhora a vida das pessoas. Além da creche, eu fiz outra coisa muito importante, uma emenda do deputado Saulo Viana, é o Prato do Povo. A gente serve 12.000 pratos de comida, 12.000 refeições por dia para as pessoas de baixa renda, as pessoas mais carentes na cidade de Manaus. E assim a gente dá a nossa contribuição nessa questão da empregabilidade, da distribuição de vagas em creches e também da questão da alimentação, a questão da segurança alimentar. A gente entra na política de assistência social, né? Colocar na prática também o Sistema Único de Assistência Social, cuidar da população em vulnerabilidade, das famílias em vulnerabilidade social. E infelizmente uma cidade tão grande, essa demanda é crescente. Como é que está o seu programa de governo para isso? Veja, Amaral, a cidade de Manaus é a 5ª maior renda, né, per capita. Porém, é a 5ª maior economia, na verdade. O que acontece? É que a economia da cidade de Manaus ela é muito concentrada na indústria. A distribuição de renda aqui é muito desigual. É uma cidade muito rica e ao mesmo tempo muito pobre. E isso dificulta muito. Para você ter uma ideia, em 2021 foram pagos em auxílios assistenciais aqui. Aqui é a alça que foi inaugurada. Exatamente, que vai da Grande Circular para a Avenida Camapuã. É a alça que nós inauguramos a primeira etapa para desafogar um pouco o trânsito aqui. Já ajudou muito. Já ajudou muito. Estou vendo o trânsito aqui. Cada faixa dessa, ela comporta 1.500 carros hora. E essa daqui no horário de pico, só nesse sentido, ele vem aqui 1.072 carros hora. Então, ela já aliviou bastante o trânsito aqui. As pessoas estão falando do que não sabe, isso aqui é um complexo viário, que ele tem uma trincheira, porque ao lado dele vai sair a outra alça, vai pegando para a esquerda aqui, ela vai afunilando exatamente para que a gente possa sair nesse corredor viário aqui e assim estarmos seguros com relação a essa questão aqui do corredor que vai dar acesso aqui ao terminal. Aqui ao lado vai sair uma trincheira de quem vem da Itaúba e vai subir a Camapuã. Vem por baixo, Vem por baixo, exatamente. E aqui elas seguem reta, essa rua que nós estamos passando vai ser exatamente a Rua da Trincheira. É a rua que vem por baixo e aqui ao lado, essa rua vão ter 2 ruas laterais, dando assim complemento ao nosso complexo viário. Voltando à assistência social, em 2021 foram pagos em auxílios do governo federal 248 milhões de reais na cidade de Manaus. O que nós vimos? Tinha muita gente que se enquadrava nesse auxílio, mas não recebia. Muita gente que tinha direito a uma ajuda do governo federal, programa Bolsa Família, aquele BPC, e aí nós fizemos um programa de recuperação dos CRAs. Equipar os CRAs, modernizar os CRAs, digitalizar os CRAs. O deputado Marcelo Ramos ainda era deputado, destinou uma emenda aonde nós estamos reformando e já reformamos quase todos os CRAs e CREAs. Com isso, já em 2023, sabe quanto foi pago de auxílio em Manaus? 1.907 milhões de reais. Isso quer dizer que nós
inserimos no cadastro pessoas que estavam sem receber. Fizemos a busca ativa. Abrimos agora pratos do povo, 12 mil pratos do povo, alimentações sendo servidas na cidade de Manaus para as pessoas de baixa renda. Melhoramos essa questão da distribuição de renda na nossa cidade. Eu vou abrir aqui um parêntese para mostrar para você e para você que nos assiste que o IDH das cidades ele é medido por 3 indicadores: saúde, educação e distribuição de renda. Nós temos a melhor saúde básica do Brasil. Nós temos o melhor momento da educação. Nós fomos a prefeitura que mais ampliou e fez a distribuição de renda na cidade, tanto com o Bolsa Família, quanto a criação de empregos, quanto o encaminhamento de empregos, quanto também a questão do treinamento das pessoas para para o mercado de trabalho, a qualificação profissional. Sabe por que Manaus não vive melhor, Amaral? Porque os serviços públicos que são gerenciados pelo governo do estado e pelo governo federal não são eficazes, principalmente a área de segurança. E isso nos puxa para baixo. A Prefeitura de Manaus tem a maior cobertura vacinal dentre as capitais do Brasil. Para que vocês tenham uma ideia, Manaus tem a sua área territorial 7 vezes maior que a área territorial de São Paulo, 9 vezes maior que a área territorial do Rio de Janeiro. A educação de Manaus é melhor que a de São Paulo, que a do Rio de Janeiro. A saúde básica de Manaus é melhor que a de São Paulo, a do Rio de Janeiro. Manaus tem mais ônibus novos e com ar-condicionado que essas grandes cidades. O que precisa é que os entes federados, entes federativos, eles possam prestar um melhor serviço público nas suas responsabilidades e atribuições. E é isso que nós estamos querendo, é para isso que nós estamos trabalhando, para poder melhorar essa questão dos serviços públicos, dos entes federados, governo estadual e governo federal. É desafiador isso, né? Quando você pensa em um outro mandato, isso é desafiador, porque a impressão que passa é que a Prefeitura de Manaus foi simplesmente abandonada por quem deveria fazer frente, ombro a ombro, junto a problemas que são resultado de uma gestão ineficaz em outras esferas. É verdade, o governo do estado devia investir mais em Manaus, até porque ele arrecada 83, 85% de tudo que arrecada de impostos estaduais é aqui na cidade de Manaus. Devia contribuir mais na segurança, na saúde de média e alta complexidade. A gente vê o que está acontecendo na saúde, o colapso que está acontecendo na saúde estadual, e isso impacta na qualidade de vida da população da nossa cidade. Eu estou aqui, Amaral, contigo há quase 1h30, falando das minhas ações e realizações e o que eu quero para o futuro da minha cidade. Eu não gasto tempo atacando as pessoas. Eu tenho trabalho para mostrar, eu tenho entregas que eu fiz, eu tenho resultados para mostrar para a minha cidade. É por isso que eu estou pedindo uma oportunidade para a população por mais 4 anos, para que o trabalho que a gente já começou, ele continue, porque ele tem ajudado muito a cidade de Manaus e as pessoas reconhecem esse nosso trabalho. Prefeito, vamos falar de saúde. Bora. A gente adiantou esse assunto mais atrás. O senhor falou de uma unidade básica de saúde da família de Porte 4, que o senhor inaugurou ali no Parque das Tribos. E quando a gente vê uma estrutura daquela, como cidadão, a gente quer ver uma em cada bairro da cidade, pelo menos. Como é que está a ampliação desse serviço e de que forma o senhor pretende trabalhar na área de saúde básica, saúde da família, caso seja reeleito? Olha, eu estou construindo uma unidade básica Porte 4, vou tentar lembrar todas aqui, são várias. Lá no campo do Vicentão, no Aleixo. Me dê só um instante aqui. Fica à vontade. Mário Marcelo, me dá aquela alternativa para as flores. Vai me guiando aqui. Vai me guiando para as flores. É a melhor alternativa, pegar a Avenida das Flores. Pegar a alternativa das flores aqui, como o Mário Marcelo ele vai nos conduzindo, vai me conduzindo aqui, para eu não ficar bobeando com o trânsito. Exatamente. Pode continuar, Pedro. Vamos lá. Tá falando de UBS. Eu estou fazendo uma UBS Porte 4. Entrego ainda esse mês na Compensa,
Entrego ainda esse mês no Morro da Liberdade e tem uma no São José dos Campos que a gente entrega. Eu estou fazendo uma no Parque Mosaico, estou fazendo uma OBS Porte 4 lá no Campo do Vicentão, estamos fazendo uma OBS Porte 4 lá no Monte das Oliveiras. Eu acredito que a gente deva descer por aqui, viu? Que a gente desce aqui pelo Ribeiro Júnior, pelo Francisca Mendes e pega a Avenida das Torres. Então nós estamos fazendo várias UBS Sport 4. Além de tudo isso, a gente amplia, né, os serviços. Nós tínhamos aqueles modelos de casinha da família. Com as UBS Sport 4, esse modelo ele serviu muito bem para a cidade de Manaus naquele momento. Um abraço, amigo. E agora nós estamos ampliando. Aquelas casinhas têm 32 metros quadrados. Já serviram, já deram. Não dá para fazer o que a gente quer de ampliação nessas casinhas. Ainda temos quase 40, 42. Nós queremos transformar em grandes UBS Sport 4 para que a gente possa dessa forma melhorar e ampliar os serviços da população na cidade de Manaus, né? Eu acho que a gente pega direto aqui e desce lá na frente, tá? A gente pega direto e desce na frente. E assim a gente melhora os serviços públicos de saúde na cidade de Manaus. Para que você tenha uma ideia, eu tenho prontas para entregar já na próxima semana 10 UBSs. Eu vou entregar 10 UBSs reformadas, equipadas e ampliadas, só que elas são de porte médio, não são a grandes UBSs. Então, com isso, Amaral, a gente melhora. Eu saí de 47% para 89% da área de cobertura. Fizemos um concurso público, já chamamos mais de 2.000 servidores na área de saúde, conseguimos mais de 263 médicos, do Mais Médicos assistem à nossa saúde básica e assim a gente tem melhorado a saúde básica de Manaus, a cobertura e a qualidade. Tanto é que o Previne Brasil, o serviço que é do Ministério da Saúde, que audita as prefeituras na questão dos serviços de saúde básica, ele diz que Manaus, pela 7ª vez consecutiva, atingiu o topo dos serviços ofertados em saúde básica. É por isso que a cidade de Manaus tem os melhores serviços no Previne Brasil de saúde básica. O que é o Previne Brasil? A saúde que a prefeitura toma conta, Amaral. Ela cuida da cobertura vacinal, ela cuida da atenção à grávida, do pré-natal, do prevenção ao diabetes, ao hipertenso, à saúde bucal. Esses serviços são oferecidos nas UBSs pela Prefeitura e esses serviços são, segundo o Ministério da Saúde, os melhores do Brasil em saúde básica. Portanto, nós temos avançado bastante na saúde básica na nossa cidade. E na zona rural, prefeito? Na zona rural, eu acho que é sempre um grande desafio, né? Chegar com esse atendimento em saúde, porque tem que contar com vários aspectos. É o deslocamento do médico, evitar que muitas vezes o comunitário passe aquele sufoco que é sair da sua comunidade. Manaus tem muitas comunidades na área ribeirinha. Olha, a área rural a gente avançou muito também. Veja, entregamos agora no Livramento uma UBS muito boa, maravilhosa. Estive lá essa semana. Os moradores do entorno estão muito felizes com o investimento que nós fizemos. Na zona rural, além de saúde, a gente também faz educação. São 82 unidades educacionais. Nós construímos, reformamos e ampliamos o Amaral em torno de 51. Avançamos bastante. Com isso, a gente sem dúvida alguma, melhora a atenção à saúde, à educação. Além disso, eu sou o primeiro prefeito a asfaltar ramal na história da cidade de Manaus. Água Branca. Foram 11, são muitos os ramais que nós asfaltamos. Aqui a gente descendo, a gente já pega a Avenida das Flores aqui. Então, Amaral, o que eu falo para você? Nós fizemos 11 ramais, com isso a gente melhora. Tudo bem, amigo? Estamos aqui no Alô Cidade, aqui com o Amaral, aqui conversando com o nosso amigo aqui na luta. Um abraço, amigo. Felicidade. Então, Amaral, eu sou o prefeito que mais investiu na zona rural. Por exemplo, por que Manaus não tem queimada? Sabia por quê? Porque eu fui o prefeito que cadastrou todos os produtores rurais. Eu entrei com a mecanização nas propriedades rurais. Eu coloquei calcário, eu coloquei adubo. Nós compramos para o produtor rural, nós compramos semente, compramos mudas e, acima de tudo, asfaltamos os ramais e compramos a produção dele para merenda escolar. Aquilo que excede a merenda escolar, sabe o que a gente faz? A gente distribui
para os nossos mercados e feiras que estão sendo reformados. Nós reconstruímos a cidade de Manaus, Amaral. Você viu que em todas as áreas que você me perguntou, nós temos realizações. E isso se faz com muito trabalho, com muito planejamento. Lembrando que nós enfrentamos a pandemia, a maior enchente e a maior seca e a maior oposição. Eu espero ser reeleito e termos cenários positivos, e se os governo federal e estadual ajudarem os serviços da prefeitura, Manaus vai ser uma das melhores cidades do Brasil para se viver, eu não tenho dúvida. Prefeito, em relação à gestão dos resíduos sólidos na cidade de Manaus, a gente começou lá na Orla, e havia lá na Orla uma grande quantidade de lixo. Há uma dificuldade também dessa gestão no que diz respeito às novas comunidades para fazer coleta. E a própria situação hoje do aterro controlado para onde a gente está indo agora. Como o senhor tem pensado isso para o futuro, dentro do seu plano de governo, visto que é uma necessidade imediata da cidade de Manaus? O aterro tem 35 anos e caiu no meu colo, sob a minha responsabilidade, não no meu colo, sob a minha responsabilidade, resolver esse problema. Um acordo que fizemos com a Justiça, o Ministério Público, o aterro que nós temos, nós vamos ampliá-lo por mais 4 anos. Nós já temos um acordo para a destinação dos resíduos sólidos da cidade de Manaus, buscando novas alternativas e buscar monetizar também o aterro sanitário. Eu acredito que as novas tecnologias que têm surgido em todo o mundo vão nos dar uma oportunidade de poder angariar recursos, como a exploração do gás metano e também a criação de usinas de produção de energia solar. Assim, a gente também tem a questão da destinação e o reaproveitamento, por exemplo, do lixo da construção civil, a reciclagem, que também é muito pequena, que a gente cooperativas precisa de catadores, eu acho que é uma necessidade. As cooperativas, para que você tenha uma ideia, todo o lixo que a gente pega na ecobarreira, já são 120 toneladas, quase 60% desse lixo ele é reciclável. Aí sabe o que a gente faz, Amaral? A gente doa para as cooperativas de catadores. Você quer que eu te diga uma outra... quando faltar um minuto, Você quer que eu te diga uma outra inovação da prefeitura? A gente tem a poda de árvores. Você corta a árvore e pega aqueles troncos de árvores. Antes, a gente levava para o aterro. Hoje a gente não leva mais. A gente leva para a sede da CEMUSP. A gente segura uma grande quantidade. A gente está trocando as toras de árvore da poda de árvores com os tijolos, com as empresas, com as indústrias de tijolo, as indústrias de olaria lá do Iranduba, Amaral. E assim a gente troca as toras de árvores da poda por tijolo, por cimento, e a gente está fazendo o quê? Reformando praças. Essas praças que a gente reforma, que o Sabá reforma, muitos dos tijolos não foi comprado pela prefeitura, foi trocado pelas toras de árvore da poda de árvores. São soluções como essas que nós estamos dando para a cidade de Manaus, e o teu programa me dá a oportunidade de falar muitas ações que nós estamos fazendo que não dá tempo de falar no horário eleitoral de TV. Eu preciso agradecer muito a sua participação aqui com a gente. Ele está pertinho aqui do aterro, vou dar uma parada mais ali na frente. Bem próximo da Nova Milênio, vamos passar na frente. Exatamente, bem próximo da Nova Milênio. E a gente vê a necessidade, quando enxerga o gestor público como aquele que pode encaminhar essas demandas, a gente vê a necessidade que Manaus tem de ter seriedade na gestão pública, no cumprimento de tantas demandas que para a população são imediatas. Então, agradecer também a sua coragem de sentar no banco dessa Kombi, rodar pela cidade de Manaus por várias zonas. A gente está aqui na zona norte da capital agora para encerrar a nossa entrevista. Lhe desejar sucesso ao longo dessa caminhada eleitoral e dizer que a gente vai estar sempre aqui pronto para atender a comunidade e cobrar da prefeitura sempre que necessário. Muito obrigado pela oportunidade, eu desejo êxito e sucesso, muita audiência ao programa, e dizer que eu estou preparado, estou pronto para administrar a cidade por mais 4 anos, precisando do apoio da população para que entendam que o caminho certo e seguro é a continuação do trabalho que já iniciamos. Muito obrigado, Amaral, muito obrigado a você que ficou conosco até agora. Ainda dá tempo para descer aí, se quiser descer vamos comigo. Descer. Nós estamos bem na frente da Nova Milênio ali. A entrada é bem aqui na frente. Se fosse programado, muito obrigado, Amaral. Muito obrigado
a todos vocês que nos acompanharam nessa viagem aqui na Kombi, nessa inovação que o Alô Cidade está nos proporcionando. Só lembrando, Amaral, que quanto relação ao aterro sanitário, uma das novas tecnologias que nós temos é a despoluição da Lagoa de Chorume. É a despoluição da Lagoa de Chorume. Muito obrigado. Valeu. Almeida, prefeito de Manaus, candidato à reeleição. A você de casa, muito obrigado pela companhia e pela audiência. Vem aí a propaganda eleitoral gratuita e depois tem a Alôzão. Então segue com a gente, segunda-feira tem outra entrevista de carona com o Alô. Até a próxima. Muito bom. E aí, tá a fim de ficar por dentro de todos os programas e notícias da TV A Crítica? Aproveita e se inscreve no canal e ativa o sininho. Sempre que a gente tiver novidade, você vai ser notificado. Fica com a gente.